Carlos é especialista em gerenciamento de risco pelo Conselho Britânico de Segurança. O Carlos também é bacharel em ciências náuticas. Carlos, bem-vindo, boa tarde, agradeço muito a sua presença já neste primeiro dia de 2024. Desejo um excelente ano novo para você. E já te pergunto de cara, como é que fica a situação do Japão? Nós sabemos que o Japão já foi, né, devastado, atingido por um forte tsunami que acabou provocando muita destruição, muitas mortes também. E pergunto a você se o Japão aprendeu, de fato, essa lição com o tsunami do passado e se agora o país está muito mais preparado para desastres naturais como este de hoje. Muito obrigado mais uma vez, Thalio, pelo convite. Agradeço a Globo News por estar aqui mais uma vez. Um feliz ano novo para todos os ouvintes, para você também. Thalio, felizmente sim, o episódio de 2011 em Fukushima gerou cicatrizes profundas no governo japonês e após esse evento houve uma grande reunião que gerou o protocolo de Sendai em 2015, onde foram estabelecidos frameworks, né, projetos estabelecidos já de resposta a emergências, e isso vem sendo discutido já ao longo das décadas. Recentemente, agora em fevereiro do ano passado, no Fórum Mundial de Davos, que aconteceu na Suíça, foram destacados os 10 maiores riscos dos próximos 10 anos. Dentre esses 10 riscos, 6 deles, ou seja, 60%, são relacionados às questões climáticas e ambientais. Então, o mundo hoje enfrenta isso de uma forma clara e transparente. E para o Japão não pode ser diferente. O Japão tem tufão, ciclone, erupções, terremotos, deslizamento de terra e coisas do gênero. Então, é uma questão de sobrevivência para eles. Então, tudo começou com a palavra resiliência, que é você voltar ao estado natural depois da aplicação da força. E isso o Japão fez um trabalho de base, onde tanto governos quanto entidades privadas e a própria sociedade trabalharam juntos quanto a isso. A Agência Meteorológica do Japão trabalha em estrita consonância com a FDMA, que é a Agência de Gerenciamento de Desastres do Japão. Como eu falei, do protocolo de Sendai. Esse protocolo tem 4 itens muito simples que qualquer país pode adotá-lo. Primeiro, é compreender o risco dos desastres. Onde eles estão, de que tipos são, qual é a magnitude e onde eles se caracterizam. Segundo, fortalecer a governança do risco de desastres para gerenciar os mesmos. Terceiro, investir na redução desses riscos, trabalhando na prevenção, de outras formas. E, por quarto e último, mas não menos importante, melhorar a preparação para desastre, uma resposta efetiva, o famoso Build Back Better, ou seja, eu vou construir melhor do que já estava. Isso o japonês sabe fazer muito bem. A gente lembra aí nas imagens da Globo News, em 2011, como logo depois várias estradas no Japão já foram restabelecidas em menos de 60 dias. Não é? As Nações Unidas têm um escritório específico para tratar essas ações. É o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres. E, curiosamente, tudo isso precisa ser tratado de uma forma multidisciplinar. Isso vale uma lição muito forte para o nosso país, se você me permite o comentário, Tralli, que é a desigualdade em todas as suas formas é um dos principais fatores de risco de desastre. Isso ocorre porque a pobreza e a desigualdade criam condições que forçam as comunidades a viver em áreas de risco, com infraestrutura e moradia precária. Então, a desigualdade inibe o acesso a informações, serviços e avisos. Então, não é um trabalho, o Japão não fez um trabalho somente de comprar mais máquinas, estabelecer novos protocolos. É um processo de anos, décadas, é um trabalho de Estado e não de governo. Então, é algo muito mais profundo do que nós, brasileiros, sul-americanos, estamos acostumados a ver. Então, é uma lição que eles aprenderam a duras penas. Fukushima foi um desastre, com o vazamento de material nuclear, não é? Muitas mortes, pessoas com deformidades. Aprenderam a lição, traçaram protocolos diferentes e mais, evoluíram na questão de consentimento, de cultura, de disciplina. Isso requer um trabalho de todas as classes sociais, todos os partidos, todas as camadas da nossa sociedade. Isso não tem cor, isso não tem cheiro, isso não tem ideologias. Isso é um trabalho para o ser humano, para preservar a vida. Essa é a grande diferença, essa é a grande lição
que o Japão mostra para todo mundo hoje. Eu te pergunto se nesse histórico todo o Japão investiu na questão preventiva do ponto de vista do material construtivo, da engenharia, de você equipar as casas de fato com utensílios, com objetos, com estruturas que resistam a terremoto, ou se o Japão investiu mais na prevenção do ponto de vista da educação da população. E aí começa na sala de aula, vai para a universidade, vai para as empresas, vai para o ambiente de trabalho. O que foi que fez o Japão evoluir nesse sentido de medidas mitigadoras preventivas? Esse investimento, né, na área de tecnologia, construtiva, engenharia, ou essa questão da educação? Eu traria um terceiro elemento nessa situação, Trali, que é a estratégia. Antes de você começar qualquer plano, qualquer empresa, independente da magnitude, você precisa estabelecer o que você quer e aonde você quer chegar. Então, o Japão começou pelas diretrizes. O que nós queremos como país? O que nós queremos para a nossa população? O que nós queremos para os nossos investidores? O que nós queremos para os nossos empresários? E, a partir daí, criou-se um processo a nível nacional que transpôs toda e qualquer barreira ideológica, política, social, de qualquer que seja. Os processos foram estabelecidos. Então, veja, começou com objetivo, diretriz, processos, depois ele começa a traçar procedimentos, logo depois ele vai em recursos e pessoas. Então, a questão de tecnologia, o Gabeira colocou um ponto interessante, que foram as sirenes, né? Os prefeitos começaram a instalar sirenes, eu não estou dizendo que são todos dessa forma, mas alguns colocaram de uma forma expansiva em toda a cidade. A sirene, por si só, não vai resolver o problema se ela não estiver escalonada numa série de ações. Repito, diretrizes, objetivo, diretrizes, processos, procedimentos, pessoas e recursos. Porque senão as coisas são colocadas de ponta cabeça e você tem recursos mirabolantes, fantásticos, sensacionais que não funcionam. E o Japão mostra que de Kobe 95, não é? Foi a data que você colocou, até Sendai, em 2011, 2008, se não me engano, houve uma queda gigantesca no número de mortos. Por quê? Começou-se a trabalhar dessa forma. E é muito comum nos países mais pobres, né, por uma necessidade, e aí, infelizmente, entra o viés político, 90% das mortes, isso é comprovado, tá? Isso são dados do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastre. 90% das mortes relacionadas a clima, essas questões, terremotos, vulcões e as questões atmosféricas, 90% das pessoas que morrem são os mais pobres. Mesmo nos países mais ricos, a maioria das vítimas de desastre são os que têm maior dificuldade econômica e aqueles que já sofreram desigualdade social e econômica. E após o desastre, as comunidades vulneráveis levam muito tempo para se recuperar. E as pessoas são empurradas ainda mais à pobreza. Então, se a gente não tiver esse trabalho prévio de pensar o que nós queremos, como nós vamos fazer, vem num segundo, terceiro momento, mas o mais importante é o que nós queremos. Aonde nós queremos chegar? Qual é o prazo que nós vamos colocar? E aí eu volto de novo à retórica das políticas de Estado. Mami Mizutori, que é a head desse escritório, eles têm um Dia Internacional para a Redução de Risco de Desastre, que foi agora 13 de outubro passado. Ela fez uma declaração muito interessante em que ela clama que chega da questão da desigualdade, deixar as pessoas para trás. Injustiça climática foi a expressão que ela cunhou, né? Então, há necessidade de cada um dos países, os mais pobres, efetivamente se desarmem ideologicamente, socialmente, para que as questões técnicas possam ser efetivamente discutidas. E, a partir daí, virão os financiamentos e tudo mais. Porque, senão, há um dispêndio gigantesco, esforços, recursos, e depois a gente vê 4, 5 anos depois, a gente ficou com uma sirene, a gente ficou com um aviso no celular, mas isso dentro de uma estrutura de atendimento à emergência é muito pouco, é muito pequeno para a quantidade de dinheiro que... Não falta dinheiro, não falta investimento,
falta muitas das vezes a estrutura para receber esse investimento e aplicá-lo da melhor forma possível. Então, a diretriz e processos, ele é fundamental que comece antes do dispêndio de dinheiros e recursos. É a prova do Japão. O japonês estuda e projeta muito antes de executar. Nós, latinos, somos exatamente o contrário. A gente gasta tempo na execução, refaz, faz novamente, faz de novo, até que a gente consiga fazer. Já se gastou-se muito tempo e muito dinheiro. Agora, Carlos, bem objetivamente, por tudo que você nos traz aqui, me chama muito a atenção o fato de que nós, aqui no Brasil, temos uma questão gravíssima chamada injustiça social. Então, nós temos hoje, né, grandes populações vivendo nas franjas das metrópoles, em áreas invadidas, áreas de risco, exatamente pela falta de habitação popular de qualidade. As pessoas vão invadindo na busca por uma moradia, de ter um teto, ter um lugar para morar, mesmo sabendo que elas correm risco, como a gente mostra todos os anos, especialmente agora nessa época de verão, né, com as chuvas e os temporais. Diante disso, a gente sabendo que é uma realidade difícil de mudar, né, porque isso implica investimentos astronômicos na construção de moradia popular, na retirada dessas pessoas, na construção de encostas, enfim. O que é possível fazer, aprendendo com o Japão, para a gente tentar evitar, né, o maior número de mortes e de, enfim, acidentados em situações como essa no Brasil? Bom, considerando esse cenário que você colocou, que infelizmente é o nosso país no momento, eu entendo que a forma mais rápida, coloque-se aí alguns anos, uma geração pelo menos, é a educação, sem dúvida. E a gente tem que começar isso na escola. Eu digo a escola, a educação primária. Explicar o que é uma questão de emergência, como que você responde a uma emergência com o fio desencapado, se tiver uma poça d'água próxima. São questões práticas, não entrar necessariamente no detalhe da física quântica do problema ou da química, mas entrar na questão operacional. O que uma criança de 10 anos precisa saber quando tocar uma sirene quanto à questão de inundação? E aí, cada protocolo é específico, porque o Gabeira, se não me engano, chegou a comentar isso. A topografia de São Paulo é diferente de Santa Catarina, que é diferente de Florianópolis, que é diferente do Rio. Então, não adianta pegar o protocolo de Santa Catarina e aplicar no Rio e vice-versa. Há de se estudar. E aí as universidades, temos aqui no Rio a COP, a UFRJ, né, e outras grandes universidades como a USP, esse mapeamento já se tem hoje, grandes informações quanto a isso. O que a gente pode fazer em Tier 1, ou seja, emergencialmente agora, 2, 3, 4 e 5. Aonde estão essas populações, nesses raios de ação? Qual é a informação que tem que ser provida e de que forma a mais rápida possível? E aí o aparato do Estado, aí eu digo federal, estadual e municipal, tem que atuar de forma uníssona nesse trabalho, colocando exatamente as premissas que você colocou emergencialmente para que nós nos preparemos para agora. Março vai chegar as chuvas de verão. Sabidamente, o volume pluviométrico vai aumentar e muito, e muito. Será que Petrópolis está preparada para receber aquela quantidade de chuvas? Será que as pessoas sabem o que fazer nas encostas hoje em Petrópolis? E Angra dos Reis? E na Baixada Santista? Em Santa Catarina? Então, são questões que o tempo vai repetir de novo a mesma situação, talvez com mais intensidade. Então, precisamos aprender com os nossos erros. E aí, desprovido completamente de orgulho, de qualquer vaidade, analisá-lo de uma forma correta e transparente, aprender aonde erramos, porque somos humanos, erramos sim, todos nós, como fazer diferente. E aí colocar as questões à mesa e trabalhar o mais rápido possível. De novo, estamos no dia 1º de janeiro, sabidamente, daqui a 90 dias, teremos um regime de chuvas totalmente diferente que há durante o ano inteiro no nosso país, principalmente nas áreas de Petrópolis e Teresópolis. A questão é, aprendemos dos últimos momentos ou ainda colocaremos a culpa e a responsabilidade somente no clima que vem mudando por nossa influência, diga-se de passagem? Então, eu não faço aqui, não é uma acusação quanto aos nossos governantes, não é isso. É meramente que a gente larguemos as nossas armaduras, olhemos para a questão técnica
quanto ao que nós podemos fazer. Não é possível que, com a quantidade de informações que as universidades todas que eu já mencionei aqui e outras todas já possuem, não há nada simples que a gente possa fazer. Por exemplo, até daqui a 90 dias nas encostas desse estado, dessas localidades. Obrigado, Carlos Camargo. E aí eu volto ao início da sua entrevista, em que você disse que a grande diferença no Japão é que lá a vida está acima de tudo. E as diferenças políticas são deixadas de lado e os governantes, os políticos, trabalham em benefício da sociedade. Então, lá uma vida no norte do Japão vale tanto quanto a vida de quem mora no sul do Japão. Quanto quem vale, todos são japoneses. Então, perder um japonês já é demais. Uma morte de um japonês é demais. Não importa se ele é do sul, do leste, do oeste ou do norte. Se ele é estrangeiro, se ele veio de fora ou não. É uma vida. Ele é japonês. Então, uma vida é uma vida, não é um número qualquer. Tem uma história, é um pai, é uma mãe, é um filho, é um avô. Então, aquilo tem que ser respeitado. E a vida está acima de qualquer condição que a gente tem. E é essa maturidade que a gente tem que ter aqui no Brasil, né? Em relação às diferenças políticas, ideológicas, para que, de fato, né, a gente possa trabalhar como sociedade civilizada, crescer, aprender, evoluir e que as políticas públicas elas não sejam momentâneas, né? Que elas tenham continuidade, porque aqui no Brasil, infelizmente, é isso, né? Entra um prefeito, faz uma coisa, vem o outro que faz outra, o governador a mesma coisa, o presidente da República também. Você não tem continuidade nessas políticas públicas de prevenção a acidente, de valorização e respeito à vida humana. Carlos Camargo, muito obrigado pela sua presença, uma alegria, uma honra tê-lo aqui. Fernando Gabeira, a gente volta a se falar em breve.